Me responda de bate-pronto aqui, sem pensar muito. Você gosta do prefeito da sua cidade? Pensa bem, pensa com carinho. Sabe por quê? Porque agora é este prefeito que vai definir o quanto que você vai pagar de IPTU. Tá maluco, Rob? Quem decide essa questão de IPTU não é o prefeito sozinho, não. São os vereadores da cidade. Até mesmo porque se a gente deixar na mão de uma única pessoa, nós sabemos que isso não termina bem. Afinal de contas, o maior interessado em aumentar os impostos da minha cidade é o próprio prefeito. Você tá coberto de razão, meu caro. Eu concordo 100% com você. Mas com a reforma tributária, não é assim que vai ser. Se liga na inacreditável mudança que vai sofrer o IPTU a partir da reforma tributária, que já passou pela Câmara, já teve o ok e agora está no Senado. Sabe aquele carnezinho gostoso que você tem que pagar? Não, não tô falando do carnê da sua loja favorita, não. Aquela mesma que a gente já conversou aqui. Eu estou falando do carnezinho que chega todo começo do ano para você, que se chama IPTU, o Imposto sobre o Imóvel que você é proprietário, ou se você vive de aluguel, você também tem que pagar o IPTU, né? Porque o proprietário manda para você pagar o boletinho ali. Dá uma tristeza quando chega aquele carnezinho cada vez mais gordinho, né? Cada vez mais gordinho. Aí, ó, aquele carnezinho gostoso, que não é aquele carnezinho, outro carnezinho que a gente tava falando. Esse daqui é o IPTU, né? Todo começo de ano você é abençoado com essa cobrança que chega diretamente aí na sua caixinha de correio. E qual que é o ponto principal aqui? A reforma tributária deve permitir que os prefeitos mudem o IPTU por decreto? Sim, em letras garrafais. Rob, o que é decreto? Eu poderia fazer uma explicação toda enrolada aqui, cheia de juridiquês, ou eu posso mostrar para você um exemplo prático que fica muito mais fácil. Dá uma olhada nesse decreto lá de 2020 da cidade de São Paulo. O prefeito da época, Bruno Covas, decretou, o artigo 1º, fica determinado a obrigatoriedade do uso de máscaras. Beleza, aí passou o tempo, tal, não sei o que lá, tivemos um outro decreto. Agora, o do Ricardo Nunes, que assumiu a prefeitura de São Paulo. Em setembro do ano passado, ele decretou, artigo 1º, fica dispensado a obrigatoriedade do uso de máscaras. Beleza, Rob, já entendi na prática o que é um decreto do prefeito. Agora, onde é que entra a história aí do IPTU? Não tô conseguindo conectar as coisas. A proposta da reforma tributária, que ressalto mais uma vez, já foi aprovada na Câmara e agora está no Senado, ela diz que o IPTU, presta atenção, ela diz que o IPTU poderá ter sua base de cálculo atualizada pelo Poder Executivo. Em outras palavras, sem juridiquês chato aqui, pelo prefeito da sua cidade. Como é que funciona hoje? Hoje, em qualquer cidade do Brasil, para você mudar a base de cálculo do IPTU, é necessário passar pela aprovação dos vereadores da cidade onde você mora. Só que com essa mudança da reforma tributária que ninguém está comentando contigo, mas a gente toca o dedo na ferida aqui para você nunca ser pego de calças curtas, o poder sairia da mão dos vários vereadores que compõem a Câmara dos Vereadores aí da sua cidade e passaria única e exclusivamente para as mãos de quem? Do prefeito. Portanto, quem vai fixar o quanto de imposto que você vai pagar de IPTU seria o chefe do Poder Executivo aí onde você mora, que é, em outras palavras, o prefeito da sua cidade. O mais louco disso tudo é que o político que tem o maior interesse em arrecadar mais e mais e mais na sua cidade, quem que é? Cara, é o prefeito. E ele vai ser o cara responsável por definir o quanto de IPTU que você vai pagar. Carta branca para o aumento do IPTU preocupa. A mudança que preocupa os advogados tributaristas diz respeito ao IPTU. Este imposto passaria a poder ser alterado por decreto, dispensando aprovação pelas câmaras municipais. Exatamente como eu acabei de te explicar. Pô, Rob, mas o que é o mais provável de acontecer a partir de agora? Ao permitir que o IPTU seja aumentado por decreto, o aumento da carga tributária irá acontecer de forma mais rápida, permitindo que os municípios exijam o IPTU sem a possibilidade de discussão pelos vereadores nas câmaras municipais. Portanto, na prática, o que podemos esperar são recorrentes atualizações do valor de IPTU, uma vez que os municípios poderão atualizar a base de cálculo
o valor venal do imóvel de forma bem mais livre. Rob, eu ouvi um negócio ali no meio, valor venal, eu não sei o que é isso. O valor venal é o valor que a prefeitura da sua cidade estipula para o seu imóvel. E é a partir do valor venal que se calcula o IPTU. E cada prefeitura pelo Brasil, e olha que a gente tem muitas prefeituras pelo Brasil, tem as suas próprias regras para realizar o cálculo de valor venal. Com essa mudança, né, a aprovação do IPTU por decreto vai permitir o aumento da arrecadação, o aumento da carga tributária de forma muito mais rápida. Hoje tem aquela questão de envolver os vereadores e tal, porque justamente perceberam ao longo do tempo que quando você deixa centralizado na mão de uma única pessoa, essa história nunca termina bem. Então você tem que passar pela Câmara dos Vereadores justamente para ser uma espécie de freio no ímpeto do que o prefeito gostaria de realizar, entende? Com essa proposta da reforma tributária, vão soltar completamente o freio. Vale lembrar que esta limitação, ou seja, essa necessidade de ter que passar pelos vereadores para então ter aumento do IPTU é justamente aquilo que garante a sua segurança como contribuinte, né? Porque se você tira esse freio, e aí? Qual que vai ser a limitação? A princípio, esta alteração do IPTU na reforma tributária preocupa, porque não estabelece limites. Tampouco há parâmetros para os critérios a serem criados. Ou seja, em outras palavras, nós soltamos o freio e damos um cheque em branco. Qual é a chance disso terminar bem para você, pagador de IPTU? A Constituição Federal diz que é proibido exigir ou aumentar imposto sem lei que estabeleça. E é por isso que tem que passar pela Câmara dos Vereadores. Como é que nós vamos fazer aqui sobre o IPTU na nossa cidade? E aí tem uma lei sobre isso. Beleza. A própria Constituição diz que você não pode exigir aumentar imposto sem essa lei. Só que você está na prática agora com a reforma tributária permitindo que o município atualize o valor do imóvel, base de cálculo do IPTU, via decreto. E isso acaba violando o princípio da legalidade tributária. Rob, já entendi totalmente a situação. Agora, tem alguém favorável a isso daí? Tem. E quem você acha que está favorável a isso daí? A Frente Nacional de Prefeitos defende a atualização da base de cálculo do IPTU por decreto. Você está surpreso que os prefeitos vão apoiar essa medida? Eles são os maiores beneficiários, os maiores interessados em justamente ter essa mudança. Mas a pergunta que você tem que se fazer é: isso será o melhor para você como cidadão, como contribuinte, como proprietário de imóvel ou como inquilino? É essa pergunta que você tem que saber a resposta na ponta da sua língua.